Olá, sócias e sócios da Hebraica. Aqui é Hebraica Online com dicas de livros para vocês aproveitarem durante esse período de coronavírus. Então, enquanto todo mundo está em casa de quarentena, esses livros podem ser encomendados nas livrarias, podem ser comprados digitalmente para que vocês se divirtam e aprendam um pouco. Como eu sou especialista na Segunda Guerra e no Holocausto, eu fiz uma seleção inicial de livros que tratam de determinados pontos da Segunda Guerra Mundial. O primeiro livro que eu recomendo é Stalingrado, O Cerco Fatal, de Antony Beevor. Antony Beevor é um historiador, pesquisador inglês, especialista na Segunda Guerra Mundial, que conhece profundamente e passa informações bastante precisas sobre a Segunda Guerra Mundial. No livro Stalingrado, que é um livrinho fininho, 550 páginas, ele conta sobre essa crucial batalha que aconteceu entre as forças nazistas e soviéticas na tomada da cidade de Stalingrado. O Stalingrado, Moscou e Leningrado eram as três cidades mais importantes que precisavam ser conquistadas pelos nazistas para derrotar a União Soviética. Felizmente, o esforço brutal do Exército Vermelho, seguindo instruções rígidas e bastante duras de Stalin, conseguiram impedir que essas cidades caíssem na mão dos nazistas. O cerco a Stalingrado durou 7, 8 meses, foi violentíssimo, não entrava um grão de comida para os russos. Isso levou a vários casos de canibalismo. Os habitantes da cidade comeram ratos, gatos, cachorros, cavalos. Foi uma coisa brutal que aconteceu, porque nada conseguia entrar na cidade, até que o Exército Vermelho conseguiu atacar os nazistas por trás e também mandando soldados e munições para dentro da cidade de Stalingrado, e o rumo da guerra se inverteu. Stalingrado foi o ponto de partida para o início da derrota alemã na Segunda Guerra Mundial. Os alemães perderam centenas de milhares de soldados nesse cerco também. Os russos começaram a atacar, a fazer recuar o exército alemão e caminharam em direção à Alemanha. Então, Stalingrado é um livro muito importante para ler, para entender quando foi o turning point da Segunda Guerra Mundial. Um outro livro também de Antony Beevor que eu recomendo é O Dia D, A Batalha pela Normândia. Mais um livro fininho, 550, 600 páginas também, então já temos aqui 1.200 páginas de leitura. O Dia D conta exatamente como foi preparado e como foi efetuado o desembarque das tropas aliadas na Normândia, Como foi toda a preparação, um livro bastante interessante, as batalhas e como é que a partir dali os ingleses, franceses, canadenses, americanos principalmente, começaram a também invadir o território alemão, cercando a Alemanha de ambos os lados, do lado oriental pela União Soviética e do lado ocidental pelas tropas aliadas. O terceiro livro completa a trilogia do Antony Beevor, Berlim, 1945, A Queda. Mais um livro fininho, nós temos então no total umas 1.800 páginas de leitura. Em tempos de coronavírus isso passa rapidinho. Berlim 1945 conta as batalhas até a queda de Berlim. Tem um fato muito interessante que eu aprendi lendo esse livro, que eu gostaria de passar para vocês, não é nenhum spoiler,
que é o seguinte: os alemães, quando atacaram a União Soviética, foram muito violentos, não só no extermínio das comunidades judaicas, mas também nas populações soviéticas, Ucrânia, Lituânia, Estônia, Rússia e tudo mais. Foram muito violentos contra esses povos e quando eles estavam recuando foi pior ainda. Eles praticaram a política de terra arrasada, destruir as casas, destruir residências e matavam famílias, homens, mulheres e crianças. Os alemães foram extremamente brutais durante o recuo de dentro da União Soviética. Os russos, obviamente, os soviéticos, estavam com sede de vingança e, quando começaram a entrar no território alemão, deram o troco, né? Olho por olho, dente por dente. As mulheres alemãs eram estupradas, as pessoas eram assassinadas, roubavam tudo que podiam. Foi extremamente violento esse choque entre civis e militares na tomada do território alemão. Por outro lado, os ocidentais eram um pouco mais civilizados, né? Eles não iam tomando as cidades alemãs com tanta violência, menos casos de estupros, menos violência contra as populações civis. O que aconteceu então de interessante? Os militares, os oficiais alemães, entenderam que era melhor que os americanos, que os aliados chegassem primeiro na Alemanha do que os russos. Então eles colocaram muita defesa do lado oriental e pouca defesa do lado ocidental, esperando que os ocidentais chegassem mais rápido em Berlim. Só que os generais ocidentais aliados não queriam que tantas pessoas morressem, não queriam que seus soldados participassem de tantas batalhas e, de certa maneira, estacionaram ou foram bem mais devagar na conquista de Berlim, deixando que os soviéticos fizessem esse trabalho sujo, esse trabalho brutal. Se os aliados soubessem disso, talvez tivessem avançado mais rapidamente na conquista de Berlim. Como não sabiam, ficaram em marcha lenta. Então quem libertou Berlim ao final foram os russos, que chegaram até próximo ao bunker de Hitler, onde em 30 de abril ele deu um tiro na cabeça, deu cianureto para sua amante, que já tinha casado com ela, a Eva, e alguns dias depois, em 8 de maio, foi assinado o armistício. Então, esses 3 livrinhos que eu tenho aqui para vocês: Berlim 1945, Dia D e Stalingrado, são as dicas de hoje para os sócios e as sócias da Hebraica. Aproveitem em tempos de coronavírus para ler, aprender e se divertir. Obrigado.